Acho absolutamente extraordinário que qualquer pai ou mãe sensato ou sensata acredite que essa teria sido uma alternativa. A família real raramente expõe seus problemas pessoais, mas recentemente a princesa Anne fez uma revelação que deixou todos perplexos. Que notícia devastadora ela acaba de revelar sobre o filho do príncipe William? Como esse anúncio trágico pode abalar a família e mudar tudo para o jovem príncipe? Continue conosco enquanto descobrimos a história completa por trás da surpreendente revelação da princesa Anne e seus efeitos em toda a monarquia. Todos os olhares voltados para o príncipe. Para uma criança nascida em uma das famílias mais fotografadas do mundo, o príncipe Louis ficou conhecido por algo inesperado: sua ausência. Não sua ausência física, embora isso também tenha sido notado, mas sim sua quietude, seu distanciamento dos holofotes, e essa diferença alimentou meses, agora anos, de especulação. O príncipe Louis, filho caçula do príncipe William e de Catherine, princesa de Gales, sempre foi descrito como espirituoso quando mais jovem. As primeiras aparições públicas o mostravam fazendo caretas nas varandas do palácio, reagindo abertamente ao barulho e às multidões e se comportando como uma típica criança pequena cheia de energia. Mas, com o passar do tempo, algo mudou. Enquanto o príncipe George demonstrava uma postura visivelmente mais calma durante os treinamentos, e a princesa Charlotte se mostrava elegante, expressiva e cada vez mais confiante em público, Louis parecia se retrair. E quando aparecia, muitas vezes parecia sério, retraído ou hiperfocado em um único objeto, em vez de interagir com a multidão, como notaram as redes sociais. E a pergunta persistia: por que o príncipe Louis parece tão diferente? Officialmente, não havia nada de incomum. O príncipe William e Catherine deixaram claro que desejam uma infância normal para seus filhos. Eles restringiram o acesso da imprensa, reduziram a exposição e limitaram ativamente a frequência com que seus filhos são fotografados fora de compromissos oficiais. Mas mesmo dentro desses limites, as comparações são inevitáveis. O príncipe George participa de eventos públicos com frequência crescente, preparando-se para seu futuro papel. A princesa Charlotte é frequentemente fotografada sorrindo, acenando e interagindo com confiança com o público. Ela parece à vontade em meio a multidões, atenta ao protocolo e excepcionalmente madura para sua idade. O príncipe Louis, por outro lado, muitas vezes está completamente ausente. Quando está presente, raramente ocupa o centro das atenções. Não acena tanto, não interage com as câmeras, não reproduz a postura ensaiada dos irmãos. Em vez disso, permanece por perto, quieto, às vezes rígido, às vezes distante. Para muitos pais que assistem, isso não parece alarmante. Parece familiar. Parece uma criança que experimenta o mundo de forma diferente. Os padrões apontados incluem sensibilidade a ambientes ruidosos, preferência por ficar perto de figuras de confiança, menor interação com multidões desconhecidas, gestos expressivos limitados em aparições públicas e tendência a se concentrar em si mesmo em vez de no exterior. Nenhum desses, isoladamente, constitui um indicador diagnóstico, mas na era das redes sociais, os padrões não precisam ser clínicos para serem levados a sério, especialmente quando algo semelhante já aconteceu antes na família real. O que muitas pessoas esquecem, ou estão apenas começando a descobrir, é que o autismo não é inédito na família real britânica. Lady Louise Windsor, filha do príncipe Edward e de Sophie, duquesa de Edimburgo, tem diagnóstico confirmado de autismo. Essa informação foi reconhecida publicamente e discutida com respeito por seus pais, em especial por Sophie, que já falou abertamente sobre neurodiversidade, intervenção precoce e a importância de compreender as necessidades únicas das crianças. Lady Louise cresceu praticamente fora dos holofotes da mídia. Seus pais optaram deliberadamente por protegê-la da exposição excessiva à mídia, permitindo que ela se desenvolvesse em seu próprio ritmo e de acordo com suas próprias condições. As aparições públicas eram limitadas. A privacidade era priorizada. Parece familiar? Observadores da realeza traçaram paralelos entre a criação de Lady Louise e a presença cada vez mais discreta do príncipe Louis, não porque as situações sejam idênticas, mas porque a estratégia parece semelhante. Quando uma criança da realeza pode precisar de mais espaço, estrutura ou proteção, o palácio não anuncia. Em vez disso, ajusta o comportamento e o público é quem percebe as lacunas. Talvez o elemento mais comovente em toda a especulação em torno do príncipe Louis não seja apenas o seu comportamento, mas o da princesa Charlotte.
Inúmeras vezes, as câmeras flagraram Charlotte se posicionando discretamente entre Louise e a multidão, guiando-o, corrigindo-o gentilmente e observando-o atentamente. Em diversos momentos públicos, ela parece menos uma irmã e mais uma guardiã. Analistas da realeza notaram que Charlotte frequentemente segura a mão de Louise enquanto caminham em meio à multidão, sinaliza para ele quando deve ficar parado ou se mover. Mantém-se atenta ao que acontece ao seu redor e intervém quando ele parece sobrecarregado. Alguns descartam isso como uma coincidência. Outros veem como um instinto natural de irmã mais velha. Mas muitos pais, especialmente aqueles com filhos neurodivergentes, reconhecem essa dinâmica imediatamente. Parece ser um instinto protetor aprendido. As crianças geralmente não assumem esse papel a menos que percebam a necessidade dele, e Charlotte o faz consistentemente. Uma das razões pelas quais esses rumores persistem e repercutem é que o autismo não é mais visto como uma condição tabu. É compreendido como um espectro, não uma limitação. Aliás, alguns apoiadores argumentam que, se o príncipe Louis fosse neurodivergente, isso estaria em consonância com a defesa pública do príncipe William e de Catherine, pela conscientização sobre saúde mental, inclusão e bem-estar infantil. Eles têm falado repetidamente sobre desenvolvimento emocional, apoio na primeira infância e a importância de compreender as crianças como indivíduos e não como projeções de expectativas. Mas será que a natureza calma e cautelosa de Louis indica algo mais profundo? E como isso se compara às gerações passadas da realeza? Seria apenas a névoa da maternidade ou algo mais? Muito antes de o príncipe Louis se tornar a incógnita da família real, houve um momento, breve, quase esquecível na época, que seria revisitado mais tarde sob uma perspectiva muito diferente. Um comentário atribuído a Meghan Markle, uma reação de Catherine, Princesa de Gales, e uma frase que soava inofensiva à primeira vista, mas que persistiu por muito mais tempo do que qualquer um esperava. Cérebro de grávida. Quando a história começou a circular, foi apresentada como uma gafe social. Meghan, recém-grávida e se adaptando à vida na realeza, teria brincado dizendo que Kate tinha cérebro de grávida. Uma expressão coloquial usada para descrever lapsos de memória durante a gravidez ou o início da maternidade. Segundo relatos, o comentário não foi bem recebido. Kate teria ficado magoada. O episódio foi convenientemente inserido na narrativa maior da tensão entre as duas mulheres e acabou sendo ofuscado por controvérsias muito mais estrondosas. Na época, ninguém encarou a situação como algo além de um constrangimento. Mas a retrospectiva tem o poder de reabrir portas que nunca estiveram completamente fechadas. Porque, anos depois, enquanto as especulações em torno do príncipe Louis crescem discretamente, aquele comentário começou a ter um significado diferente. E as pessoas estão começando a se perguntar se cérebro de mãe era realmente o que Meghan queria dizer, ou se era a expressão socialmente aceitável, mais próxima que ela conseguiu encontrar em um momento em que não sabia bem como lidar com a situação. Desde que Catherine entrou para a vida da realeza, ela tem sido descrita usando as mesmas palavras repetidamente: reservada, controlado, emocionalmente contido, altamente estruturado. Ela é elogiada por sua compostura, sua consistência e sua capacidade de se apresentar impecavelmente em público, sem demonstrar qualquer falha. Ela não é impulsiva. Ela não improvisa bem diante das câmeras. Sua força sempre foi a preparação, a repetição e a disciplina. Ela segue os protocolos meticulosamente. Ela adere às rotinas. Ela parece se sentir mais à vontade quando as expectativas são claras e as variáveis são limitadas. Nada disso é uma crítica. Na verdade, muitas pessoas que a observam agora reconhecem algo mais nessas características. Algo que, até recentemente, raramente era discutido em mulheres, porque o autismo, especialmente em mulheres, não se manifesta da forma como as pessoas esperam. Durante décadas, o autismo foi definido de forma restrita, através de uma perspectiva masculina, caracterizada por retraimento social, falta de empatia e dificuldades de comunicação evidentes. Mas a compreensão moderna mudou drasticamente. Agora sabemos que muitas mulheres no espectro autista são altamente funcionais, profundamente empáticas, socialmente capazes e extremamente habilidosas em disfarçar sua condição. Então, será que Meghan viu algo diferente? Meghan Markle entrou para a família real vinda de um mundo muito diferente. Hollywood, mídia, adaptação rápida, improvisação, abertura emocional. Ela é expressiva, reativa e tem fluência verbal. Ela percebe o ambiente rapidamente e reage instintivamente. Kate não.
Se Megan, recém-chegada ao palácio, se deparasse com uma Kate que parecesse rígida, sobrecarregada, ou com dificuldades de adaptação durante a gravidez e os primeiros anos da maternidade, ela poderia ter recorrido à explicação socialmente aceitável mais próxima. Cérebro de bebê é um eufemismo polido que suaviza a observação e faz as coisas parecerem temporárias. Mas e se Megan pressentisse algo mais profundo e ainda não tivesse as palavras ou a permissão para expressá-lo? Se Kate de fato apresenta essas características, seja por estar totalmente dentro do espectro autista ou simplesmente por apresentar características semelhantes, a possibilidade de Louis herdar uma expressão mais visível delas é significativa. O autismo e outras características neurodivergentes são frequentemente hereditárias, e não é incomum que essas características se manifestem de forma diferente ao longo das gerações. Um dos pais pode lidar com essas emoções de forma sutil e eficaz, enquanto uma criança pode expressá-las de maneira mais aberta ou intensa, especialmente em ambientes de alta estimulação, como a vida pública. Isso poderia explicar por que Louis parece mais quieto, reservado e cuidadosamente observado em aparições públicas. O comportamento protetor constante de Charlotte em relação ao irmão mais novo também se encaixa em uma dinâmica familiar plausível. Os irmãos muitas vezes espelham as estratégias de adaptação da família, especialmente quando uma criança demonstra vulnerabilidade ou precisa de apoio emocional adicional. A atenção de Charlotte pode ser instintiva, aprendida observando os pais, ou uma combinação de ambos. Agora, se as palavras de Megan revelaram características hereditárias, como isso pode se conectar aos desafios ocultos que Kate enfrentou em relação à sua saúde? Uma batalha secreta. Em meados de janeiro de 2024, o Palácio de Kensington divulgou um comunicado curto e cuidadosamente redigido que imediatamente gerou questionamentos. Catherine, princesa de Gales, havia se submetido a uma cirurgia abdominal eletiva na London Clinic. O palácio enfatizou que o procedimento havia sido bem-sucedido e que sua condição não era cancerígena. O comunicado também informava que Catherine permaneceria hospitalizada por até 2 semanas e não retornaria às suas funções públicas até depois da Páscoa. Embora os detalhes fossem surpreendentes, já que membros da realeza raramente anunciam prazos de recuperação, a menos que a situação seja grave, a informação tranquilizou e foi amplamente aceita. Mas, conforme janeiro dava lugar a fevereiro, algo começou a parecer estranho. Catherine não só não apareceu em público, como nenhuma fotografia sua foi divulgada, nem mesmo para mostrar que sua saúde estava melhorando. Houve um silêncio visual total e incomum, e não demorou muito para que rumores começassem a circular online. Alguns acreditavam que ela havia desenvolvido complicações após a cirurgia, enquanto outros pensavam que não tinha nada a ver com sua saúde, e sim com sua vida conjugal. Acreditavam que todo o anúncio tinha sido uma manobra para impedir que o público investigasse a princesa, que estaria tendo problemas com o príncipe William. Esses teóricos não poderiam estar mais enganados. Em 22 de março de 2024, Catherine quebrou o silêncio por conta própria. Em uma mensagem de vídeo gravada, ela revelou que havia sido diagnosticado com câncer após a cirurgia e que estava fazendo quimioterapia preventiva. Ela descreveu o diagnóstico como um grande choque e falou abertamente sobre a dificuldade de lidar com a notícia enquanto ainda se recuperava fisicamente da cirurgia. Descobriu-se que o palácio não havia divulgado nada porque Catherine havia pedido que não o fizessem. Ela queria tempo para explicar tudo em particular aos filhos, antes de fazer qualquer declaração pública. Mesmo quando finalmente tornou o assunto público, Kate foi cuidadosa com as palavras. A quimioterapia preventiva sugeria detecção precoce, mas também confirmava que o câncer era grave o suficiente para exigir tratamento agressivo. Catherine não revelou o tipo de câncer, o estágio ou o prognóstico. O palácio deixou claro que esses detalhes permaneceriam privados e o que se seguiu foi um longo período de tratamento. Do final de março até o verão de 2024, Catherine permaneceu praticamente fora da vista do público. Durante esse período, a falta de informação se tornou uma história à parte, mas a realidade da quimioterapia raramente se encaixa em cronogramas definidos. Os efeitos colaterais são variáveis. Os níveis de energia sobem e descem de forma imprevisível. A recuperação da cirurgia abdominal, combinada com o tratamento do câncer, agrava o desgaste físico.
Quando finalmente reapareceu em algumas aparições públicas no final de 2024, Kate estava visivelmente transformada. Ela havia perdido muito peso e, embora ainda parecesse tranquila, algo havia mudado. Logo depois, foi confirmado que Catherine havia concluído seu tratamento de quimioterapia, mas foi no início de 2025 que o público finalmente respirou aliviado. Catherine anunciou que estava em remissão. Embora remissão não signifique cura, significa que o câncer não é mais detectável. No momento, ainda era um sinal de uma diferença significativa. Novamente, a escolha das palavras foi intencional. Remissão não significa cura, significa que o câncer não é mais detectável no momento. Isso marca o fim do tratamento ativo, não o fim do monitoramento ou do medo. A própria Catherine reconheceu essa realidade, afirmando que a fase pós-tratamento trouxe seus próprios desafios e que a recuperação não foi linear. Mesmo após entrar em remissão, Catherine não retomou imediatamente sua agenda pública completa. Em vez disso, ela continuou descansando e lidando com os desafios da fase pós-câncer, onde cada dor gerava preocupação e mudanças no estilo de vida precisavam ser feitas. Enquanto Catherine travava sua batalha particular, o que significava quando o próprio rei enfrentava silenciosamente um diagnóstico que mudaria sua vida. A batalha duradoura do rei. Justamente quando o público tentava entender os problemas de saúde de Catherine, o Palácio de Buckingham fez um anúncio que deixou as pessoas se perguntando o que poderia haver nas águas reais. Primeiro, foi dito que o rei Carlos III teve de se submeter a um procedimento corretivo para um aumento da próstata, uma condição bastante comum entre homens de sua idade. O comunicado apresentou a situação como benigna e o rei teria adiado temporariamente seus compromissos públicos para se recuperar completamente. No entanto, apenas um mês depois, outro comunicado foi divulgado, um que abalou os oficiais da realeza. Ao que tudo indica, durante o tratamento para o problema na próstata, os médicos identificaram um tipo diferente de câncer. O palácio fez questão de esclarecer que não se tratava de câncer de próstata. Mas, além disso, não foram fornecidas informações específicas sobre o tipo, estágio ou prognóstico. O rei já havia iniciado o tratamento. Ele se manteve totalmente otimista, dizia o comunicado, e pretendia continuar com os assuntos de Estado sempre que possível. Mas a realidade era inevitável. O monarca reinante da Grã-Bretanha tinha câncer. Ao contrário do anúncio anterior, este teve um impacto profundo. A transição do procedimento de rotina para o diagnóstico de câncer foi abrupta, e o palácio não ofereceu um cronograma explicando quando o câncer foi descoberto ou em que estágio se encontrava. O que ficou claro foi que o diagnóstico surgiu durante uma intervenção médica para outra condição, um reflexo de como o câncer costuma ser inesperado, mesmo sob cuidadosa supervisão médica. Com o passar das semanas, as atualizações foram mínimas. O Palácio de Buckingham não fornecia boletins médicos regulares. Em vez disso, as informações surgiam indiretamente por meio de alterações na agenda, cancelamento de compromissos e breves confirmações de que o tratamento estava em andamento. Essa falta de detalhes alimentou especulações, mas também estava de acordo com a forma como a família real historicamente lidou com notícias sobre câncer, com privacidade e divulgação limitada. O diagnóstico do rei reabriu discretamente uma antiga discussão que acompanha a família real há décadas. Ao longo dos últimos anos da rainha Elizabeth II, persistiram rumores de que ela estaria lutando contra um câncer. Essas alegações nunca foram oficialmente confirmadas durante sua vida, e as declarações do palácio sempre atribuíram sua saúde debilitada a problemas de mobilidade e preocupações relacionadas à idade. No entanto, após sua morte em setembro de 2022, comentários de biógrafos e especialistas reacenderam as especulações de que um câncer poderia ter estado envolvido, possivelmente não diagnosticado publicamente ou tratado em privado. Em meados de 2024, relatos confirmaram que o rei estava respondendo bem ao tratamento e pôde retomar algumas atividades públicas. Observadores notaram mudanças físicas, como perda de peso e fadiga visível, mas o palácio manteve sua posição. O tratamento estava em andamento, havia progresso e o otimismo persistia. No entanto, o que chamava a atenção era a ausência de um desfecho claro. Ao contrário de algumas divulgações públicas de câncer que terminam com anúncios de remissão ou conclusão do tratamento, a situação do rei permanecia indefinida. As declarações se referiam à continuidade do tratamento e não à recuperação. Essa ambiguidade sugeria uma abordagem de gestão a longo prazo, em vez de um curso com prazo determinado.
Com a chegada de 2025, o rei continuou a equilibrar o tratamento com o dever. Ele retornou seletivamente à vida pública, mantendo a privacidade médica. Se o câncer irá regredir completamente, permanecer sob controle, ou definir os últimos anos do reinado do rei, permanece uma incógnita. O que se sabe é que o diagnóstico seguiu um padrão real familiar, descoberto incidentalmente, divulgado com parcimônia e mantido em sigilo. Com o câncer afetando ambos os lados da família, a próxima geração estaria em risco? E qual é o nível de preocupação da princesa Anne com o futuro do herdeiro? Um futuro assustador nos círculos da realeza. A doença nunca é vista isoladamente. Ela é avaliada não apenas pelo seu custo humano, mas também pelas suas implicações para o dever, a sucessão e a estabilidade institucional. É por isso que a crescente discussão em torno da possibilidade dos filhos do príncipe William enfrentarem doenças graves mais tarde na vida tem incomodado membros importantes da família, particularmente a princesa Anne, cuja reputação de realismo e pensamento a longo prazo é bem estabelecida. De um lado está o rei. O diagnóstico de câncer do rei Charles III introduziu uma inegável questão hereditária na linha de sucessão real. Embora o palácio tenha enfatizado que o câncer dele não estava relacionado à próstata e tenha fornecido poucos detalhes, a mera existência do caso alterou os cálculos internos da família. O câncer nem sempre é hereditário de forma simples ou previsível, mas sua recorrência em uma linhagem familiar inevitavelmente gera preocupação, especialmente quando associada à crescente transparência médica. Por outro lado, temos Catherine, princesa de Gales. O diagnóstico de câncer de Kate complicou ainda mais a situação. Embora ela tenha retornado gradualmente à vida na realeza, a realidade é que ambas as famílias da futura monarca já enfrentaram diagnósticos de câncer antes da velhice. Para a princesa Anne, isso não é uma questão de especulação ou sentimentalismo. É uma questão de resistência institucional. Anne é conhecida há muito tempo como a integrante da família real mais preocupada com a continuidade, o planejamento e os mecanismos que mantêm a monarquia funcionando, independentemente das circunstâncias pessoais. Ela vivenciou abdicações, escândalos de divórcio, mortes repentinas e o colapso da confiança pública. Ela entende a rapidez com que um sistema estável pode ser abalado. Do ponto de vista dela, a questão não é se o câncer afetará os filhos de William, mas o que acontecerá se isso acontecer e como isso se propagaria pela linha de sucessão. O príncipe William ocupa uma posição singularmente delicada. Ele não é apenas o próximo rei, mas sim a única ponte estabilizadora entre um monarca idoso e uma futura geração ainda na infância. Se sua esposa enfrentasse uma doença prolongada, e se um ou mais de seus filhos viessem a enfrentar sérios problemas de saúde, o desgaste cumulativo poderia comprometer fundamentalmente sua capacidade de governar com eficácia. Este é o cenário que, segundo relatos, preocupa Ana, não por ser provável, mas por ser concebível. A história da realeza oferece inúmeros exemplos que servem de alerta. Monarcas cujas vidas pessoais foram afetadas por doenças, sejam suas ou de seus familiares, muitas vezes governaram distraídos, limitados ou dependentes de regentes e conselheiros. Se William fosse forçado a dividir sua atenção entre a coroa, uma esposa gravemente doente e filhos enfrentando problemas de saúde, a pressão seria sem precedentes na monarquia moderna. A princesa Anne, em particular, entende que a monarquia tem pouca tolerância para a vulnerabilidade prolongada no topo da hierarquia. A simpatia pública tem limites. A compaixão pode rapidamente se transformar em escrutínio, e o escrutínio em desestabilização. Um monarca percebido como distraído ou sobrecarregado, por mais injustamente que seja, torna-se um foco de dúvidas. A preocupação vai além do próprio câncer. Doenças graves na infância, de qualquer tipo, exigem tempo, recursos emocionais e privacidade. Isso redefine prioridades, impõe decisões difíceis sobre exposição e dever. Mesmo a possibilidade de um futuro assim exige planejamento, contingência e discrição. O que torna a situação ainda mais delicada é a idade dos filhos de William. George, Charlotte e Louis ainda estão formando suas identidades sob intensa observação pública. Qualquer sugestão de vulnerabilidade hereditária corre o risco de sujeitá-los a especulações invasivas muito antes de estarem preparados para lidar com isso. O palácio está bem ciente disso, e é por isso que essa discussão jamais é reconhecida publicamente. Mas internamente, segundo observadores da realeza, a conversa existe, especialmente em relação a uma questão inevitável.
quanta pressão um indivíduo pode suportar antes que a própria instituição comece a ceder. Uma coroa pesada. Para o príncipe William, os últimos 2 anos foram um período sem precedentes em sua vida. O público vê um herdeiro sereno e dedicado, capaz de equilibrar as aparências, o trabalho de caridade e as responsabilidades de Estado. Mas por trás dos ternos impecáveis e dos sorrisos educados, esconde-se uma realidade mais complexa e privada. A pressão implacável de ter que se manter inabalável enquanto tudo o que lhe é mais próximo enfrenta fragilidades. Quando Catherine, Princesa de Gales, foi diagnosticada com câncer após uma cirurgia abdominal agendada, a notícia foi mais do que alarmante para William. Foi desestabilizadora. Como pai de 3 filhos pequenos e herdeiro do trono, ele se viu repentinamente dividido entre 2 imperativos conflitantes: seu dever para com a monarquia e sua responsabilidade para com a família. Quase imediatamente, William começou a se afastar de alguns compromissos públicos, optando por momentos privados com a esposa e os filhos em vez de aparições cerimoniais. Cada cancelamento, cada evento público perdido, não era uma fuga do dever, mas uma tentativa deliberada de proteger a família, que ele sabia que precisaria dele mais do que o mundo jamais poderia compreender. Esse sacrifício pessoal o fez lembrar da morte traumática de sua mãe, a princesa Diana. William carrega a lembrança de perdê-la em uma tragédia pública repentina há décadas, o que moldou a maneira como ele lida com crises. Ele conhece muito bem os perigos da exposição pública em momentos de vulnerabilidade pessoal. A morte de Diana deixou-lhe uma profunda compreensão de que o luto pode ser amplificado quando o mundo observa, examina e interpreta mal cada gesto. Essa experiência influenciou a forma como lidou com a doença de Catherine, guiando-o para um espaço de gestão privada, proteção cuidadosa e divulgação cautelosa. Contudo, proteger e gerir a situação tem um preço. William enfrenta esse fardo praticamente sozinho. Seu papel como herdeiro exige que ele mantenha a estabilidade da monarquia, do público e da própria instituição. Mas essa estabilidade muitas vezes é alcançada por meio do isolamento pessoal. Ele não pode compartilhar seus medos mais profundos, não completamente, nem mesmo com aqueles mais próximos a ele. Ele tem um irmão, o príncipe Harry, que outrora poderia ter sido confidente e companheiro na infância e adolescência, mas à distância, os atritos históricos e o escrutínio público tornaram essa relação praticamente inacessível. O laço fraternal que poderia ter proporcionado consolo agora existe apenas em vislumbres fragmentados. Para alguém que carrega a responsabilidade pela continuidade de toda uma nação, a solidão de fardos incomparáveis é profunda. Diferentemente de um cidadão comum, ele não pode delegar essas preocupações, nem mesmo compartilhá-las abertamente com seus conselheiros, que administram deveres públicos em vez de questões emocionais íntimas. Mesmo entre funcionários de confiança da casa e membros da realeza, discussões sobre medo ou vulnerabilidade são atenuadas por protocolos, tradições e regras tácitas de discrição. E agora, a especulação sobre a saúde de seus próprios filhos acrescenta uma nova camada de ansiedade. O príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis ainda são jovens, ainda estão em desenvolvimento, e mesmo assim William não consegue escapar da possibilidade de que um ou mais deles possam enfrentar uma doença grave no futuro. Esse conhecimento intensifica a pressão que ele já sente como herdeiro, não apenas para cumprir os deveres da coroa, mas também para se manter emocionalmente disponível e fisicamente presente para aqueles que mais precisam dele em casa. No entanto, há momentos, por mais fugazes que sejam, em que o peso humano se faz sentir. Observadores notam mudanças sutis na postura, o cansaço que não pode ser disfarçado em breves aparições públicas, e a intensidade em suas interações com os filhos. Em particular, aqueles mais próximos a ele dizem que a resiliência de William não se baseia na ausência de medo, mas na gestão cuidadosa dele. Nesses momentos, William enfrenta as mesmas verdades humanas que qualquer pessoa em sua situação. Medo, tristeza, isolamento e o profundo anseio por conexão. Mas, ao contrário da maioria, suas escolhas acarretam consequências que vão além do pessoal. Cada decisão de priorizar um papel em detrimento de outro reverbera por toda a família, a linhagem e a instituição construída ao longo de séculos. Nesses espaços privados de reflexão, ele permanece sozinho, carregando consigo as lembranças da perda, o peso da doença persistente e a responsabilidade por um futuro que, aconteça o que acontecer, repousará em grande parte sobre seus ombros. Você acha que a natureza tranquila do príncipe Louis é hereditária ou apenas parte da sua personalidade?
E com Catherine e o Ray Charles enfrentando sérios problemas de saúde, será que William conseguirá conciliar dever e família? Compartilhe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Além disso, clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela. Você vai gostar.